Aí Chico disse assim: se eu tiver que escolher entre o povo e os espíritos, eu escolho o povo. Aquele pessoal recuou um passo. Porque quando o Chico falava, ele falava com a autoridade de Jesus. Ele não pegava na vergasta, como Jesus pegou no templo, expulsando os cambistas. Mas a palavra dele era uma palavra contundente. Quando Chico falava com autoridade para defender qualquer ponto, ele deixava a pessoa imobilizada pela sua autoridade moral. Ele disse assim: se eu tiver que escolher entre o povo e os espíritos, eu escolho o povo, porque o povo era a paixão de Jesus. E aí ele citava um dos versículos mais curtos existentes em o Novo Testamento, em que o evangelista grafou: o povo era a paixão de Jesus. Porque Jesus, se ele fosse se dedicar apenas a pregar, ele teria muito a dizer, mas em verdade seria atirar pérolas aos porcos, ou dar coisas sagradas aos cães, como o próprio Cristo fala no Evangelho. Ele vivia cercado por feridentos, por necessitados. E assim foi a vida inteira de Chico Xavier, desde que ele começou lá em Pedro Leopoldo. Ele nos contou que certa vez ele visitava algumas pessoas que moravam debaixo da ponte. Mães com as crianças, idosos, gente doente, passando fome, por passar fome, e não duvidemos de que ainda possam existir pessoas passando fome. Segundo a ONU, é mais de 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo. Cerca de 1 bilhão e 500 milhões, 2 bilhões de pessoas. Chico visitava essas pessoas debaixo da ponte. E ele sempre levava o que podia levar. Se ele tinha lá alguns pães, era o que ele levava. Um pouquinho de arroz. Porque nós todos aqui somos do tempo em que a gente não ia fazer feira e nem supermercado. A gente ia à venda para comprar 300 gramas de feijão, para comprar lá um meio quilo de arroz, comprar lá 1 quilo de banha para cozinhar. Quase todos somos desse tempo. Havia escassez, tudo era caro, custava caro. Eu mesmo cansei de ir ao armazém, à venda, comprar coisas para minha avó, para minha mãe. Era 200 gramas, 300 gramas, meio quilo de milho para dar para as galinhas, para que as galinhas pudessem botar e a gente tivesse a proteína do ovo no almoço. Mas diz Chico Xavier que naquele dia ele não tinha nada. E ele pensou assim: como é que eu vou visitar essas pessoas? Eu não tenho nada para levar a elas. Vou chegar lá de mão abanando. Como é que eu vou visitar as pessoas? Porque Chico não visitava ninguém para pregar moral, não. Ele não visitava ninguém para pregar espiritismo, não. Para pregar o espiritismo, para pregar Jesus, a gente não precisa abrir a boca, tem que abrir o coração. A boca é o complemento. É o complemento. Então, o Chico disse assim: como é que eu vou fazer? Não tenho nada para levar. Aí Emanuel disse a ele: abra o Evangelho, Chico.
No Evangelho você vai encontrar orientação. Ele abriu o Evangelho e leu lá: eu não vos deixarei órfãos. Ele abriu justamente naquele trecho de Jesus falando: eu não vos deixarei órfãos. Aí Emanuel falou com ele: você não tem o que levar? Leva água. Leva água para aquele povo. Então diz ele que partiu naquele dia sozinho, levando só água, porque era só água que ele tinha em casa para levar aquele povo que morava debaixo da ponte. E ele foi muito triste, mas ele foi confiante na palavra do Senhor: eu não vos deixarei órfãos. E ele nos contou que quando estava lá debaixo da ponte, assistindo aquelas pessoas necessitadas, parou um caminhão no alto da estrada. Ele tinha que descer assim o barranco para ir lá debaixo da ponte. O pessoal ficava acampado ali debaixo da ponte. Tinha uma estrada que passava, uma estrada de terra. Ele olhou, o caminhão parou. E duas pessoas desceram do caminhão e gritaram lá de cima: escuta, algum de vocês aí pode nos informar onde nós podemos encontrar Chico Xavier? E ele assustado com aquilo tudo. Ele falou: sou eu mesmo, meu irmão, sou eu, Chico Xavier. O que é que houve? É que nós estamos aqui chegando com a encomenda de São Paulo para entregar a Chico Xavier. Era um caminhão repleto de alimentos. Chico disse: é aqui mesmo. Descarrega tudo aqui. E naquele dia que ele não tinha nada para levar, foi o dia que ele mais teve. Que ele mais teve. Então nós, prezados irmãos, em fechando as nossas reflexões nesta noite sobre o Cristo Consolador, o Cristo nos consola, mas para que nós realmente possamos obter consolo, nós precisamos de arregaçar as mangas. Nós precisamos deixar o comodismo. Nós conhecemos pessoas doentes que estão trabalhando em cima de uma cama. Eu conheço uma senhora que tem mais de 90 anos de idade, não pode mais andar, não pode mais caminhar. Ela reside em Goiânia, ela quase não enxerga, mas está sempre bordando para o bazar em benefício das crianças. E nós, às vezes, tomamos a direção do centro espírita para receber um passe, achando que o mundo espiritual tem a obrigação. O mundo espiritual não tem obrigação. O mundo espiritual age em nome da caridade. O mundo espiritual age em nome do amor. Do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas se nós, de fato, queremos nos fortalecer, queremos deixar de ser um problema para a família, um problema para nós mesmos, se nós queremos nos fortalecer, nós precisamos de procurar ajudar alguém, mesmo não nos sentindo em condições, como Chico Xavier não estava se sentindo, estava chorando devido a problemas familiares. Emanuel disse a ele: enxugue as lágrimas, a sua tristeza é sua, mas a sua alegria pertence aos outros. É assim que nós vamos nos consolar, é assim que o Espiritismo nos ensina, é assim que o Espiritismo é o Cristo Consolador. Porque o Espiritismo nos consola, mas também nos esclarece, nos orienta, nos fala a verdade.
Verdade que às vezes dói. Nós não estamos habituados a ouvir a verdade. Nós queremos, de preferência, alguém que nos carregue no colo. Eu adoraria que alguém me carregasse no colo o tempo todo e passasse a mão na minha cabeça, de modo que eu não tivesse que fazer esforço nenhum. Mas aí então eu não viveria. Eu seria um parasita. Eu não cresceria. E eu preciso crescer espiritualmente. E a gente cresce espiritualmente quando enfrenta dificuldades, como está escrito lá nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado é aquele que carrega o seu fardo e assiste os seus irmãos. Bem-aventurado é aquele que carrega o seu fardo e assiste os seus irmãos. Mesmo assim, assiste os seus irmãos. Que Jesus possa nos abençoar. Que esta noite seja para nós uma noite de bênçãos, uma noite de muitas luzes, que nós possamos ir para casa com uma nova concepção da vida, com novas ideias na cabeça e, se possível, com novos sentimentos no coração, porque o Cristo está à espera de cada um de nós, para que nós cooperemos com Ele na construção da nova era, na construção do mundo novo. E Ele não está fazendo a qualquer um de nós qualquer indagação. Ele não quer saber quem somos, de nossos erros passados, de nossos problemas, de nossas delinquências, de nossos excessos, nada, absolutamente nada. Ele não quer saber. Ele está esperando que nós possamos cooperar com Ele, porque em verdade Jesus está dizendo a cada um de nós: eu não tenho outras mãos a não ser as vossas. Que o Senhor nos abençoe sempre. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.